Advogado empresarial Luiz Fernando Maia. Maia, sem dúvida alguma, você tem aí uma história, né, no direito. Nos conhecemos já há muitos anos, um escritório hoje de renome. Então, e além disso, você também na docência e lançou um livro, curso de Direito Tributário. Fala um pouquinho qual foi o seu objetivo, do que trata esta obra. Nós vamos inclusive projetar aqui a capa do livro. Na verdade é o resultado de 17 anos na docência, na faculdade de Direito aqui em Bauru, né, nas duas faculdades de Direito. É uma segunda edição atualizada, né, de um livro maior que foi lançado em 2010, né, graças a Deus adotado por bastante faculdades. E a versão anterior era um livro mais extenso, 1000 e poucas páginas, e eu tentei agora adaptar mais ao conceito do estudante de graduação, nesse propósito não só de simplificar preço, né, que embora o papel é imune, nunca o preço do livro abaixa, né? Uhum. Mas graças a Deus, com a parceria da editora Juruá, a gente está relançando o livro nesse novo formato. Antecipando a minha preocupação, todo o meu tempo de docência, e eu sempre centralizo nesse livro, uma preocupação de que nós temos um sistema tributário rígido, né? Que todas as normas praticamente do nosso sistema tributário estão dentro da Constituição. Então é um sistema constitucional tributário. E hoje eu tenho muita preocupação em relação a essa tendência iluminista que está nas cortes superiores em termos globais, mas chegou aqui no Brasil pelas mãos do ministro Barroso, de dar uma interpretação mais flexível nas decisões de contexto constitucional. Então, como o intuito do livro é não só levar o conhecimento da teoria do direito tributário, eu busquei levar também esse convite para batalhar para que continue rígido o nosso sistema tributário. Não porque seja ideal, porque o sistema ideal é o flexível, tudo fora da Constituição, mas por ser característico de países poucos desenvolvidos e principalmente ainda em um estado de má administração em termos de gasto público. Agora, Maia, olhando o dia a dia, inclusive desse mundo empresarial que você convive, tem o convívio, tudo isso que passa, principalmente pelo Supremo, não dá uma insegurança jurídica? Quer dizer, parece que no Brasil é assim, tudo pode ser colocado no papel, mas tudo pode ser questionado, né? Então, todas as causas são questionadas, aí a interpretação, ritos que hoje são verdadeiros, daqui a um ano reforma, não é mais, né? Saindo um pouquinho do ambiente empresarial, aquela questão da prisão depois de segunda instância, né? Já reformaram isso, parece que ao prazer do réu de plantão, né? Isso dificulta o ambiente de negócio, não obstante uma boa evolução agora com a medida da liberdade econômica e tudo mais, mas estamos distantes de ter uma segurança jurídica no país, né? Estamos. Um aspecto é a complexidade da legislação tributária. O segundo aspecto, eu volto a falar na questão do iluminismo, que a gente cai nessa questão que você tocou, Cafeu, que é a judicialização. Tudo está indo para o STF, né? Essa própria questão que você citou da prisão, ela já tinha transitado em todas as fases, né? E é uma matéria de lei, mas chegou ao Supremo, teve uma reversão. Recentemente nós tivemos uma decisão no âmbito tributário sobre a cobrança do DIFAL, uma diferença do ICMS de um estado para outro quando a mercadoria é adquirida para consumo. O Supremo reconheceu que é inconstitucional e ao mesmo tempo ele disse que os estados poderiam cobrar até o final do exercício. Então é aí que eu fico preocupado com o rigor da Constituição. Como eu posso reconhecer que aquela incidência é inconstitucional e ao mesmo tempo permitir que seja cobrado? Entra esse aspecto do ato político, né? Vai uma carga política para o STJ, que se sente na obrigação de também já regular a situação dos estados com a perda dessa arrecadação. Então isso traz, de um lado, para várias questões fundamentais de direitos humanos, de igualdade social, de distribuição da riqueza, uma performance ideal para o iluminismo, mas no âmbito tributário não vai se encaixar nunca.
Maia, teve também uma decisão do STJ, né, desvinculando a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis do IPTU. Explica isso na prática e aí até engatando aqui uma pergunta do Dr. Omar Leite, que grande amigo, mandou um abraço para você, se isso, qual é o reflexo disso do ponto de vista da arrecadação do Estado e tudo mais? Perfeito. Na verdade, a origem dessa decisão do STJ foi um recurso de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça de São Paulo. A maioria dos tribunais de justiça haviam pacificado que na base de cálculo do ITBI deveria ser cobrado ou o valor declarado na operação de venda do imóvel, né, que o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis intervivos, e na situação de que esse valor fosse inferior ao valor do IPTU, fosse usado como base de cálculo para a incidência do ITBI o próprio valor de base de cálculo do IPTU. Quer dizer, seria o maior entre os dois. Isso. Essa era a posição dos tribunais de justiça, em especial dessa posição do Tribunal de Justiça de São Paulo. A matéria subiu e foi objeto do tema repetitivo que dá repercussão geral no STJ. O tema é 1113, né? E se não me engano, estou lembrando aí que o momento aí da atenção ao idoso, mas pela idade eu vou tentar chutar o número do recurso especial, que é o 193.7821, né? Que é de São Paulo a origem. E nessa decisão houveram 3 teses definidas pelo STJ. A primeira tese é que não pode ser utilizado como base de cálculo para o ITBI a mesma base de cálculo usada para o IPTU. E nem mesmo pode ser o IPTU ser utilizado como base mínima, que é aquela opção quando a venda é menor. Tá. A segunda tese: deve ser respeitado como presunção de ser um valor justo da venda aquela declarada pela parte e no caso compradores e vendedores, como preço da operação de venda. E não um valor estabelecido previamente. E não um valor previamente. Cabe ao fisco, e ele tem esse direito, se não concordar e tiver elementos, abrir um processo de fiscalização e provar que essa realidade econômica não foi a que aconteceu. É o tal de passar por baixo, por valor menor. Esse que o fisco tem direito de combater, mas tem as vias próprias, né, que é o processo fiscal. E a terceira conclusão é que também não pode o fisco, você acabou de citar, fazer prévios levantamentos de valores de metro quadrado. Aqui em Bauru a gente teve uma época que a fiscalização fez um levantamento de preços de apartamentos, que era o meio mais fácil de se identificar a avaliação, né? E quando via uma distonância entre os preços de venda e com essa avaliação, lançava a diferença. Então agora o STJ falou também que não pode haver... Porque isso se caracteriza um arbitramento, né? Um arbitramento com valor, mesmo que seja uma pesquisa de mercado que a prefeitura faz, né? Então ficou bem aclarado essa questão, é o preço declarado. O valor venal é valor de venda. Isso quer dizer valor de venda. Aí depois resolveram que valor venal é valor do IPTU, que o valor venal é valor fiscal, e eu acho que agora o STJ, com muita assertividade, definiu que é o valor que as partes declaram. Isso muda em Bauru, porque Bauru você vai no cartório, você compra lá um terreno num condomínio. Paguei R$200 mil. Não, aqui naquela região, pela metragem, é 300 mil. E há uma tributação em cima disso. Isso muda em Bauru? Não, teoricamente nós vamos ter o primeiro efeito, que é a pacificação da jurisprudência, no momento que agora eu tenho uma decisão com efeito erga omnes, imposta pelo STJ num recurso repetitivo da segunda sessão do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, que cuida só da área tributária. Agora nós vamos ter, na sequência, que as instâncias superiores comecem a adotar essa padronização do entendimento jurisprudencial. Primeira instância, e é o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que já tinha pacificado em plenário que a posição é essa alternativa, a base de cálculo do IPTU usada, também aceite e assuma, e deve acontecer, a nova posição da interpretação da base de cálculo. O que acontece é que as leis não sofrem de imediato uma alteração, a não ser que
basicamente eu posso dizer que todas as legislações municipais que estejam em desconformidade com a posição do STJ estão ilegais, né? Então o contribuinte, quando for penalizado por uma tributação maior que esteja no âmbito desse lançamento com uma base de IPTU ou por uma avaliação unilateral, ele tem o direito de continuar socorrendo do judiciário, não é? Para fazer valer o seu direito que o STJ faz reconheceu. o ato ali, mas recorre para tentar... Vai ter que continuar socorrendo-se do judiciário até que as legislações municipais, eu espero que seja em breve, se adaptem a essa realidade. São 7h24, estamos entrevistando o Dr. Luiz Fernando Maia, advogado, especialista tributarista do escritório... como é que é o nome agora? Maia e Associados? É Maia, a Sociedade de Advogados. Exatamente, fazendo publicidade aqui. Você precisar ali, é um bom... inclusive a doutora Márcia está lá com vocês. É nossa diretora e sócia. Presidente da OAB. O Maia não é pouca coisa, não, é muita coisa. O Maia fica conosco aqui, a gente vai fazer um intervalo, Bizarra, e logo na sequência vai falar um pouquinho da reforma tributária também, vamos mexer um pouquinho na política. Não veio aqui só para falar do livro não, hein? Depois a gente vai promover também o livro. Você veio aqui, meu irmão, não vai ter jeito. Reforma tributária, eu falo disso desde 1900 e nada, né? Nós tivemos aí lampejos de reforma, a gente sabe da mudança da estrutura da incidência, né? Quem imaginava, né, que íamos ter os streamings, né, a área de serviços, uma juventude que não tem mais a posse do carro, quer alugar o carro, você tem uma casa que você pode colocar à disposição para outros ficarem nela, ou seja, a base de cálculo vai ampliando, mas ela não muda a legislação. E quando vai falar em reforma tributária, tem aquela impressão que o Estado, a população, o empresário, quer que reduza a carga, o Estado sabe que não pode reduzir a carga e fica um impasse. Qual a tua opinião? Nós vamos um dia ter uma reforma tributária decente nesse país, deslocando a tributação do indireta para direta, para patrimônio, ou não? Vai ser sempre isso, uns remendinhos ao longo do tempo? Eu lembro aqui um autor que disse que havia um erro na bandeira do Brasil quando falava ordem e progresso, porque não dá para ter o progresso sem ter uma desordem antes, né? É igual uma reforma de casa, né? Fica tudo desorganizado para depois organizar. Desorganizar o sistema tributário e os nossos legisladores já fizeram essa parte com bastante presteza, né? O que nós precisamos agora é organizar um novo sistema tributário. Não foi uma destruição criativa. Não foi criativa, infelizmente não, né? Não foi sistêmica. Eu cito agora até a lei complementar 192 de 22 da alteração dos combustíveis derivados de petróleo, né? E não analisei a lei ainda, mas vi uma incongruência. Ela está suspendendo a vigência do artigo 155, inciso 10 do parágrafo 2º, que para mim não incidência na Constituição, é uma regra de imunidade. Então uma lei complementar está dizendo que fica suspensa a imunidade da Constituição. Ou seja, uma lei menor querendo ditar uma lei maior. Né? Justamente porque agora o combustível derivados de petróleo vão ser cobrados não mais pelo produtor, e havia a não incidência de um estado para outro, então agora vai ser cobrado, embora quem vai pagar é o produtor, quem vai recolher, vai ter nos seus cofres a entrada do dinheiro é o estado do consumo, né? No destino. Então são mudanças que mudam todo o arquétipo do ICMS, né? E que num contexto de guerra, a economia de guerra não é só para quem está participando da guerra, hoje é globalizado. Então, mas não é um risco você tomar decisões emocionais quando deveriam ser mais racionais? Porque a guerra vai passar e aí você fica Exatamente. Se você perceber nessa lei, os estados vão ter que represar de 6 a 12 meses, na primeira alteração de alíquota, que o estado vai ter a fixação da alíquota, embora vai ser uma base de cálculo fixa, né, a ADREM, não vai ser mais pelo valor da comercialização, mas os estados só vão se adaptar, aumentando ou diminuindo a alíquota segundo o preço da variação do petróleo, a períodos inicialmente de 12 meses agora e depois de 6 meses. Isso só vai represar, não adianta nada daqui a 6 meses agora, o Estado soltar uma alíquota astronômica. Continua a substituição tributária? Do diesel. Só do diesel? Do diesel. Da gasolina não. Não vai ser nesse novo modelo aí. Vai ser como se fosse uma incidência única. Quer dizer, é uma decisão que
pula regras e cria mais uma confusão. Você acredita que na ponta reduza o valor de alguma maneira? Hoje a tendência é reduzir com essa estagnação das majorações de alíquotas, né, se for praticado. Agora, a verdade é que você, o mestre dos economistas aqui, sabe que ninguém controla o preço de petróleo, né? Esses valores são voláteis, né? Vão subir astronomicamente e não é imposto que vai conseguir tirar a diferença. É a lei de oferta e procura, essa é a grande questão. Ô Maia, um outro tema também muito caro, e as empresas estão dando conta disso, foi a decisão do Supremo em relação à incidência do ICMS sobre PIS e COFINS, né? E muitas empresas estão buscando a recuperação disso. Fala um pouquinho como é que é isso e que tipo de empresa se enquadra, né? Do lucro presumido, do lucro real, enfim, como é que as empresas devem buscar esse ICMS, que seria um crédito que já está consolidado, né? Não, já está, a decisão já está absolutamente transitada em julgado. Pacificada, como vocês dizem. Aí nós vamos ter que novamente falar na questão que eu disse da flexibilização dos julgamentos do Supremo, né? A gente pegar essa tese, ela vinha derrotada do STJ, pacificamente derrotada. O vitorioso foi o contribuinte. No STF houve a inversão e o contribuinte saiu vitorioso. Mas aí, através do processo do Supremo Tribunal Federal de dar um efeito modulador na decisão, o direito de receber o indébito não ficou pleno dos 5 anos. Foi a partir da decisão do trânsito em julgado. Quem já tinha entrado com 2017. ação, ou quem não tinha entrado com ação, ficou com esse direito. Então, eu já acho isso era inconstitucional. Todo mundo que pagou dentro dos 5 anos deveria receber. Então, volta o judiciário a fazer uma legislação específica para atender uma necessidade política, né? Então, é um quantitativo de peso político que acaba indo para o STF exercer. Então, eu acredito que hoje, acho que é um dos maiores débitos que a Fazenda Pública tem, em torno de 250 bilhões mais ou menos, Fazenda Federal. As empresas já estão, na sua maioria que entraram com ação, já estão iniciando o processo. São valores altíssimos, das grandes empresas principalmente. Sim, claro, né? Claro. As de lucro real, que tem esses valores mais substanciais, a do lucro presumido, que também tem esse direito. E há até um temor de algumas empresas não conseguir, dentro do período de prescrição, de exercer esse crédito, conseguir usar todo, né? Porque é crédito, né, na verdade. Não crédito, é dinheiro que não vem. Dinheiro. Então, a geração de tributo futuro vai compensar. Exatamente. E depois que você habilita o crédito para compensar, você tem um período para exercer essa compensação de 5 anos. Então, se o valor for muito alto, corre o risco de você chegar no final e não conseguir, né? Então, pelo valor alto que algumas empresas estão experimentando. Outras vão socorrer esse caixa, porque acaba deixando de pagar pela compensação esse tributo. O fisco fez algumas tentativas de dificultar o crédito, soltando algumas COSIT, normas que restringiam, mas que felizmente estão todas superadas. E hoje é um direito pleno do contribuinte que deve ser exercido, que hoje é um dinheiro sagrado para qualquer empresa, um momento de pandêmico que a gente está superando agora, né? Perfeito. Dr. Luiz Fernando Maia, teremos outros temas, mas o nosso tempo é curto, né? Foi um prazer recebê-lo. Vamos falar então do livro. Eu tenho aqui o telefone de contato, confirma, Televendas 41 4009 3900, é isso? Exatamente. 41 então é o DDD 4009 3900. Se você quer o curso de Direito Tributário, o Dr. Luiz Fernando Maia está aqui para quem está no YouTube e no Facebook, e tem um WhatsApp também, 41 991 78 1141 991 78 1141. É isso, né? É isso. Então, Maia... Nada como ter amigos, né? Então, depois manda a comissão. Brincadeira. Qual foi a editora? Juruá. Juruá, né? Perfeito, então. Maia, prazer em recebê-lo, mais agradeço. Sucesso para você, foi Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui no Cidade 360. Eu que estive muito honrado de estar aqui com um amigo Bizarro, com o Café, um amigo de longa data, e num programa que eu assisto
diariamente. Muito bem. Esse então, o doutor Luiz Fernando Maia, um ícone aqui da advocacia de Bauru, homenageado pela OAB, né, alguém que é uma grande referência, e é com muita alegria que nós firmamos esta entrevista.